Olá, nessa aula eu preparei aqui uma aula de revisão onde vamos falar do assunto de raiz quadrada por fatoração, leitura e cálculo de potências e coordenadas no plano cartesiano. Por que eu fiz essa aula com esses três assuntos que são importantes e que está na prova de vocês, na última prova do primeiro semestre? Então são por esses três assuntos que vocês irão estudar para responder a última avaliação do primeiro semestre. Então vamos lá, vamos dar início à aula e boa aula a todos. Primeira coisa, calcular a raiz quadrada, do número 2.304,729 por fatoração. Porque você pode dar a raiz quadrada de um número de forma simples, como por exemplo, raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Mas na prova de vocês eu vou querer por fatoração. Então isso é que nós vamos aprender aqui e que também já foi explicado, em outras aulas, em outras aulas, de presencial aí na sala de aula de vocês, tá certo? Então, continuando, vamos fazer primeiro do número 2304. Resolução, coloquei o número aí. Lembrando que o número 2304, ele é um número par. Todo número par é divisível, no caso, por 2. Tá? Se é 2304 dividido por 2, vai dar 1152, que também é um número par. Então é divisível por 2. E vai uma sequência. Vai dividindo por 2 e vai colocando, tá bom? Até chegar o menor de todos. 288 é par, que é por 2, que vai dar 144. 144 é por 2, tá bom? Que vai dar 72, que é par, que é por 2. E assim vai uma sequência, ó. 36 por 2, 18 por 2, 9, agora já é ímpar, né? O 9 é ímpar. Então não é por 2. 9 é por 3, que dá 3, né? Que é o menor múltiplo. Que 3 é por 3, que dá 1. Aqui que eu acabei de fazer aqui foi fazer a fatoração do número 2304. Agora eu vou colocar o quê? O radicandozinho, né? Esse radicalzinho aqui, né? Que a gente chama de radicando. Radical para colocar os números e dar a raiz quadrada desse número. Aqui em cima vem, o 2, chamado de raiz quadrada. Continuando, vem, eu vou formar os pares, Vou formar os pares dos números. Então, primeiro eu vou fazer o par desses dois aqui, ó. Se é o 2 duas vezes, então vai ficar 2 vezes. Eu formo mais outro par com esse outros dois aqui, sempre multiplicando, tá vendo? Mais um par. E vou formando os pares e vou acrescentando aqui. Então, e sempre multiplicando. Mais um par de 2. Isso aqui já foi feito em sala de aula também. E o último é um par de 3 que tem aí, vezes 3. E agora o que é que eu vou fazer? É justamente cortar esses radicais, esses radicandozinhos, que é esse número 2, ó. Você vê que está subindo um tracinho azul aí e está cortando todos os dois do radicando, do radical e dos números também. Quando eu faço isso, o que sobra é somente uma multiplicação. Eu vou multiplicar somente os números que ficaram, porque o radical aqui em cima, o 2 já foi cortado. Então ficou 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3 vai dar a raiz quadrada, que é igual a 48. Tá ok? Isso é para fatoração. E agora, por último, temos o número 729, também por fatoração. Aqui eu já coloquei o número todo de uma vez, ó. Ele é ímpar, que dá por 3, por isso que eu digo que tem que ver aquelas regras da divisibilidade. 729 dá por 3, que dá 243, e vai 81 por 3, 27 por 3, até terminar. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu também vou montar os parezinhos aqui, ó. De 2 e 2, do 3, duas vezes, o 3 novamente, e também o 3 novamente. Vai ser dois pares, de 3 elevado ao quadrado. Então fica assim, ó. O radicandozinho aqui, o radicando tem que colocar.
aqui em cima, né? Sempre vem o 2, ó, novamente, o 2 lá. O primeiro par de 3. 3 duas vezes, 3 ao quadrado. Outro 3 duas vezes, vezes 3 ao quadrado. Outro par de 3 novamente, vezes 3 ao quadrado. O que é que eu faço agora? Vou cortando sempre os radicais. Ó. Se você vê o tracinho azul, está cortando os números 2, do radical e dos números. Agora eu coloco novamente, né, aqui a raiz quadrada e vou dar multiplicando. Por que 27? Porque eu fiz 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então a raiz quadrada de 729 por fatoração é igual a 27. Ok? Vamos para o próximo slide. Agora a leitura de potências, né? Também é fácil. Então vamos lá. Para encontrar o valor de uma potência, precisamos realizar as multiplicações. Esse detalhezinho aqui é muito importante. As multiplicações, né? Como nos exemplos a seguir. 3 ao quadrado aqui, ó. Aqui eu tenho 3 ao quadrado. É o 3 duas vezes. Cuidado, que muitos querem somar e é multiplicando. Então, 3 vezes 3 é 9. Então, 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Isso aqui também vocês já viram muito, né, em outras aulas também, tá certo? Então, vamos continuar aqui. E 5 elevado, né, a terceira potência ao cubo, né? Sempre vai aparecer um cubo. Então, é o 5 três vezes. Eu vou multiplicar 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. Então, 5 elevado ao cubo é igual a 125. Continuando, temos a leitura é sempre feita começando pelo número que está na base. Né? Porque nesse caso aqui, a base é 5 e o expoente é 3. Tá ok? Então, a base é 5 e o expoente é 3. Deixa eu só apagar isso aqui, né, para não chocar, não misturar muito. Vou dar uma apagadinha aqui para ficar melhor para a gente poder usar. Então vamos lá. Leitura. Se eu tenho 4, né, elevado aqui, e um 3. O 4 é a base e o 3 é o expoente. Como é a leitura? 4 elevado ao cubo, porque esse 3 aqui se pronuncia elevado ao cubo. Continuando, podemos ter aqui ainda, nas outras, né, mais um exemplo. 3 elevado, né, a 4. Pessoal, vou colocar 3 elevado ao 4, né, aqui. Vou colocar 3 elevado ao 4. Você pode colocar 3 elevado ao 4, não vai ficar errado, né? Mas o correto, né, se pronuncia melhor, 3 elevado, né, à quarta potência. Então, aqui no caso, ficaria 3 elevado à quarta potência. E vai com outros exemplos, né? Agora eu tenho aqui um número negativo, né? Menos 2 é a base. O expoente é 1, ok? Então, como é que fica a leitura? Você lê primeiro a base, menos 2, né, que é a base, elevado, sempre vai aparecer a palavra elevado, ok? A primeira potência. Se eu colocar menos 2 elevado a 1, fica errado? Não, não fica errado, tá bom? Mas coloque menos 2 elevado a primeira potência. Mais um exemplo com o número, né? Base 8, a base agora é 8, o expoente é 2. Como é a leitura? 8 elevado ao quadrado. Sempre o 2 aqui. 3. Quando é o 3, eu falo 3 elevado ao cubo, quando é 3. E quando é 2, eu faço elevado ao quadrado. Com o número maior, base 8, expoente 15. Como é a leitura? 8, que é a base, elevado a 15ª potência, que é em relação a esse 15 aqui. Ok? Então, para dar a leitura das frações, é muito simples, não tem nada de complicado. Continuando aqui, eu tenho os tipos de potência. Né? São vários tipos de potência. Aqui eu escolhi apenas 2, que vai aparecer na prova de vocês. São 4 no caso, tá bom? Coloquei 2. Primeiro foi que quando a base
for diferente de zero, podemos afirmar que todo número elevado a zero é igual a 1. Olha os exemplos que eu coloquei aqui. 10 elevado a zero, 1. 120.293 elevado a zero, igual a 1. Então, C, não importa se o número é positivo ou negativo, menos 32 elevado a zero é igual a 1. Toda vez que o número for elevado a zero, vai ser sempre igual a 1 a resposta. O segundo caso é quando o expoente for 1 em vez de 0. 9 elevado a 1, 12 elevado a 1, não importa se é positivo ou negativo, menos 213 elevado a 1 e 0 elevado a 1. Toda vez que o expoente for o número 1, a resposta vai ser o próprio número, a própria base no caso. Base 9, resultado 9. Base 12, expoente 1, resultado 12. É o próprio número. Menos 213, base, expoente 1, resposta, menos 213. 0 elevado a 1 é igual a 0. Todo número elevado a 1 tem como resposta o próprio número, no caso a própria base. Continuando, vamos agora para outra coisa. Agora nós vamos estudar o plano cartesiano, tá bom? Que também é de fundamental importância, que está lá na avaliação de vocês, o plano cartesiano. Primeiro, temos lembrar, eu tenho uma reta de x e tenho uma reta de y, uma reta x na horizontal e a reta y na vertical. Eu tenho o primeiro quadrante, né, os números que ficam aqui. Essa parte eu chamo de segundo quadrante, aqui eu chamo de terceiro quadrante e aqui eu chamo de quarto quadrante. Vamos dividir e saber com os números que vem para cá. Ó. Porque esse mais? Lembrar que o par ordenado, o primeiro número se refere a x e o segundo número se refere a y, tá bom? Então, no primeiro quadrante só ficam os números positivo e positivo, positivo em x e positivo em y. No segundo quadrante são os números negativo em x e positivo em y. No terceiro quadrante são os números negativo em x e negativo também em y. O quarto quadrante são os números positivos em x, na reta x no caso, e negativo em y. Tá bom? Lembrar, primeiro número é em relação a x. O segundo número de um par ordenado, de um par, porque são dois números, é em relação a y. Essas informações de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, quarto, mais e menos, as coisas não vêm na prova. Então, vocês têm que decorar quem é o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente, ok? Continuando aqui nesse outro slide, temos novamente o primeiro quadrante, né? O encontro entre as duas retas, entre a reta x e a reta y, nós temos o ponto zero. Então, o ponto zero é o encontro das duas retas, tá ok? Primeiro quadrante. Eu tenho que lembrar o seguinte, que do zero à direita do zero, na reta x, eu tenho os números positivos. À direita de zero, eu tenho os números positivos. Do zero em relação a y para cima, do zero em relação a y para cima, eu tenho os positivos. Então, zero à direita em direção a x, números positivos. Zero para cima, em direção a y, também positivo. Por isso é que o primeiro quadrante é o x positivo, né? Tudo é positivo em x e tudo é positivo também em y. No segundo quadrante, né? Aqui vai de uma vez logo, eu tenho os negativos em x, ó, menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. E positivo em y, ó, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e mais 5.
Do terceiro quadrante, eu tenho negativo em x, ó. X aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. E também negativo em y, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Já no quarto quadrante, eu vou ter positivo em x e negativo em y. Por que positivo em x? Está aqui a reta de x aqui, ó. Então eu tenho mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e mais 5. E na reta y eu tenho os negativos. Menos 1, menos 2, tá bom? E assim sucessivamente. Eu coloquei até 5 de cada lado, mas aqui vai muito. Aqui eu coloquei 5 e 5, vai muito. Então, o que é que eu tenho que aprender aqui também? É que o seguinte, à direita de 0, eu tenho os positivos. À esquerda de 0, eu tenho os... À direita de 0, repetindo, eu tenho os positivos. À esquerda de 0, eu tenho os negativos. De 0 para cima, eu tenho positivo. E de 0 para baixo, eu tenho os negativos. Vamos ver como se coloca isso nos gráficos? Vamos lá. Da prova de vocês pode vir um gráfico, como esse aqui, todo em branco, tá bom? Pode aparecer um gráfico e sair todo em branco. O que é que vai ter que fazer? Vamos colocar as coordenadas. Vai vir os pontos. Lembrando, aos pontos A, ponto B, o ponto C, eu coloquei aí até o ponto G, para pegarmos esses pontos aqui todinho, do A até o G, e colocar nesse plano cartesiano, tá ok? Então é isso que a gente vai fazer, pegar os pontos e colocar no plano cartesiano. Lembrando que desse lado aqui, fica só os positivos, desse lado aqui fica os negativos com positivo, desse outro lado fica os negativos com negativo, e desse outro lado aqui no quarto quadrante, os positivos com os negativos, tá bom? Que já foi falado, e agora vamos colocar os pontinhos no quadrante, no plano cartesiano, aliás. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu vou colocar é o ponto A, tá bom? Aqui. O primeiro número é x. Então, x é menos 2. O segundo número é y. Então, y, como eu fiz aqui um y, dá para entender. Então, x é menos 2. Aqui na reta x, está aqui o x, eu tenho 2 para um lado e 2 para outro, tudo em x. Mas isso aqui é negativo, tá vendo? Então, eu não vou usar esse positivo aqui, não. Eu vou usar o negativo, porque o x aqui está marcando menos 2. Então, eu vou usar esse menos 2 aqui. Ok? Então, como é que fica? Eu vou colocar a setinha, ó. Já foi para cima. Você pode perguntar, e por que foi para cima? Por que foi para cima e não veio para baixo? Porque o próximo número, você vê aqui, ó, é mais 3. E ele é positivo em relação a y. Então, nesse caso aí, a setinha vai para cima, tá ok? Coisa que vocês já fizeram muitos. E o segundo, se o x é 3, o y é quanto? Mais 3. Menos 2, aliás, né? E mais 3. Aí depois eu coloco uma bolinha no cantozinho e marco o ponto. Coloco o ponto. Já o segundo, o ponto B aqui, ó. O ponto B, ele tem x. X igual a quanto? Menos 3, ó. Cadê o x? Está aqui o x aqui novamente, ó. E cadê o ponto menos 3 em x? X aqui no ponto B, x menos 3. Então, está bem aqui o menos 3. Então, vai sair de lá aquela bolinha. Eu vou apagando aqui, né, para não confundir e ficar muito riscado, ok? Então, vou apagando aqui. Então, vamos colocar menos 3 no x, aí, e menos 5 no y. E vou colocando os pontinhos em todos, ó. Ponto A. O ponto C, tudo positivo. Ó, o ponto C aqui, vou marcar aqui para vocês. O ponto C aqui é tudo positivo. Mais 2 e mais 4. 2 no x e 4 no y. Então aqui eu vou apagar novamente, que está riscando muito.
Então aqui fica o seguinte, ponto C, mais 2 e mais 4. 2 no X, ó, e mais 4 no Y. Boto o pontinho e marco também. O ponto, né, D agora é mais 3 no X e menos 2 no Y. Marco o pontinho e marco a bolinha. O ponto E, esse ponto E aqui, ele é bem interessante, o ponto E aqui, estou marcando ele aqui ao lado, porque ele tem, no X ele é 0, e no Y ele é quanto? 2. O 0 é esse ponto aqui do gráfico, tá bom? O 0 é o encontro dos dois. Então eu vou me preocupar somente com o 2 no Y, né? Que é o 2 positivo. Então, ó, marca lá e bota o pontinho. O ponto F é a mesma coisa. Só que o ponto F, marcando aqui para vocês aqui, ó, ponto F, ele é 4 no X, menos 4 no X. Tá vendo aqui, ó? Menos 4 no X e 0 no Y. Então, eu vou me preocupar somente com o menos 4. Somente com o menos 4, porque o outro é 0, tá bom? Então, vamos lá. Menos 4 no X, ó, e 0 no Y, tá vendo? Coloquei o ponto F, ok? Continuando aqui, agora já foi o ponto G, tá bom? Já passou um pouquinho aí, o ponto G aí. Tá certo que o ponto G já foi colocado, que era esse aqui. 0 e 0, né? 0 no X e 0 no Y, ok? Então aqui está o ponto G e o ponto F eu já tinha colocado. Então, ó, está aí. Foi rápida a aula, tá bom? Para vocês assistirem várias vezes, né, para a próxima. Então, boa avaliação, boa sorte a todos, né? E boas férias para quem passar por meio. Até a próxima aula, abraços e fique com Deus.